Pois bem, gente, eu estou inaugurando aqui uma nova série, né? Que é a liturgia no domingo. Hoje nós vamos falar do pastoreio e a compaixão divina. Isso aí, vou colocar na tela, está em Jeremias 23, de 1 a 6, pega o Salmo 22, Efésios 2, de 13 a 18 e Marcos 6, de 30 a 34. Tá bem? Esses textos, ele tem a temática do pastoreio e da compaixão divina. Então nós vamos explorar cada um desses textos, né? No texto de Jeremias 23, de 1 a 6, o profeta denuncia os pastores, né, que negligenciavam o rebanho de Deus. E por agirem assim, eles dispersavam e afugentavam as ovelhas, né? Porém, Deus promete reunir o que restou de suas ovelhas, trazendo-as de volta para seus campos e multiplicando-as. É uma mensagem sobre a compaixão de Deus, que promete suscitar novos pastores para cuidar do povo. E esse pastor principal é Jesus Cristo. Tá certo? Tudo posso em Jesus Cristo, pois tudo posso naquele. Vamos falar aqui no texto do Efésios 2, de 3 a 18. São Paulo, ele mostra a reconciliação entre os povos litigantes, né, que estão brigando, e depois que Jesus se tornou o príncipe da paz, aquele que quebrou a barreira entre os judeus e os gentios. Gentios é todo aquele que não era judeu na época, né, principalmente os gregos. Então Jesus frequentemente usava a metáfora de pastor para transmitir suas lições espirituais. Foi assim que em Marcos 6, de 30 a 34, Jesus, vendo aquela multidão, teve compaixão, pois ele viu ali que eram aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Então, ele começava a ensinar muitas coisas, mostrando-se o verdadeiro pastor. E perceba que quando Jesus convidou os discípulos, nesse texto, para descansar num lugar deserto, isso reflete também a compaixão de Deus, pois o silêncio do deserto é um ambiente propício para a oração e a reflexão. Resumindo, os textos deste domingo nos lembram que Deus é o pastor que nos guia, ensina, né, e cuida de nós com empatia, com amor, com compaixão. Tá certo? É bom esclarecer que Jeremias atuou no reinado de Sedecias, quando ele estava já à beira da destruição do reinado, né? Judá. Porém, chamado por Deus, Jeremias advertiu o povo de Judá das consequências de suas desobediências e exortou todos ao arrependimento. Veja que nessa época a Babilônia avançava furiosamente, Nabucodonosor, né, sobre eles, e culminou isso tudo no exílio dos judeus. Jeremias, contudo, ele profetizou uma nova aliança, né, apontando para Jesus Cristo, o bom pastor. E isso aí nós lemos: dias virão, oráculo do Senhor, em que farei brotar de Davi um rebento justo que será rei e governará com sabedoria e exercerá na terra o direito e a equidade. Lembremos também da passagem de João no capítulo 10, versículo 11, que Jesus disse: eu sou o bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Veja, gente, que esta profissão de pastor de ovelhas é muito antiga. Como a gente lê em Gênesis, no capítulo 4, versículo 2b, Abel tornou-se, né, pastor de ovelhas e Caim lavrador. Os nômades ali naquela região do Oriente Médio, eles contavam as suas riquezas em termos de quantidade de bovinos e ovinos que eles tinham. E isso aí a gente lê também em Gênesis, no capítulo 34, versículo 23.
Depois você vê aí. Jacó, o grande Jacó, e seus filhos também viviam disso. A gente vê em Gênesis 47, nos versículos 3 e 6. Qual é a vossa produção? Perguntaram, né? E eles responderam: teus servos são pastores, como sempre o foram nossos pais. Eram especialistas nesse ofício. A gente sabe que também nesse dia o salmo responsorial é o 22, que é um hino de confiança no cuidado e na provisão de Deus. Você lembra disso? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes. Então, nesse salmo, Deus é comparado a um pastor amoroso que protege as suas ovelhas. Assim como um pastor guia as suas ovelhas para pastagens de águas. Deus nos ajuda a encontrar o que precisamos para viver. Ele nos oferece descanso, nos oferece paz, mesmo em meio às incertezas, às angústias, às confusões das nossas vidas. Jesus também se identificou como um bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas e as protege dos perigos espirituais. Portanto, gente, a expressão "o Senhor é meu pastor" reflete a confiança na provisão, na proteção e no cuidado divino. E é isso, irmãos. Essa é a minha compreensão dos textos da liturgia da 16ª semana do tempo comum. E eu espero que vocês participem da missa e entendam melhor essas leituras, tá? Shalom do Pai.